a gente vai trazer uma análise sobre o que os analistas estão falando sobre Petrobras, porque depois da divulgação desses resultados, a Petrobras anunciou também um pagamento de dividendos bilionário. Então a gente vai ver como que ficaram então esses dividendos bilionários aí da Petrobras, que é um motivo que faz os analistas se animarem. Então a empresa anunciou R$ 3,71 de dividendos por ação, que vão totalizar 48 bilhões e meio de reais distribuídos em dividendos aos acionistas. Lembrando que os dividendos são os lucros que a empresa distribui para os seus acionistas. A gente vai trazer aqui, então, os dados que foram detalhados ontem nesse balanço da Petrobras, os dividendos aprovados também pela Assembleia de Acionistas. Então, R$ 3,71 por ação, R$ 1,85 vão ser distribuídos no dia 20 de junho e R$ 1,85 vão ser distribuídos no dia 20 de julho. E aí vale falar que recebe o dividendo quem ficar com a ação da Petrobras até o dia 23 de maio, já que a partir do dia 24 de maio a empresa fica ex-dividendos, ou seja, quem tiver posição depois do dia 23, a partir do dia 24, não recebe os dividendos. Vale falar também, a gente vai mostrar aqui uma outra tela, como que estão as avaliações, as recomendações de compra para a Petrobras. Então, no começo do ano, a empresa tinha 11 recomendações de compra e uma neutra. Lembrando que essas recomendações de compra são aquelas recomendações que corretoras, bancos, casos de análise fazem para a empresa, e esses dados aqui são da Reuters. E aí, agora, a empresa tem 8 recomendações de compra e uma neutra. Preço-alvo, ou seja, quanto que os analistas acham que a ação pode chegar, está em R$ 37,35. A empresa fechou ontem aos R$ 32,00, fechou com uma leve queda. Hoje de manhã os ADRs, que são os recibos das ações negociados em Nova York, estão subindo, então deve ser um dia positivo para as ações. Mas então, do preço que ela fechou ontem para esse preço-alvo, tem um potencial aí de uma alta de 16%. Qual que é o grande problema hoje da Petrobras? Então, os analistas dizem que a Petrobras está num ótimo momento operacional, reduziu em mais de 70 bilhões de dólares o seu endividamento desde 2014, é uma ótima pagadora de dividendos. Então, do ponto de vista técnico da empresa, seria uma ótima opção para os investidores, ainda mais nesse momento de alta de petróleo. O problema é o risco político, e é justamente isso que a gente vai falar agora, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse lucro da Petrobras. A gente vai ouvir o que ele disse. Não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. Apelo à Petrobras, que eu não mando em vocês, eu não vou interferir, que não tenho como interferir. Vejam o lucro abusivo que vocês têm. E tanto é verdade que é abusivo, que ele tem crescido com o aumento do preço do petróleo lá fora. Quanto mais alto o petróleo, mais vocês lucram. Quem paga a conta? O povo brasileiro. E o combustível tem sido o vilão da inflação. Nos últimos 2 meses, a inflação está batendo quase 3%, apenas 2 meses. Porque quem está vendendo banana, por exemplo, não está aumentando a banana porque quer aumentar. Está aumentando porque ela chega mais cara por causa do frete. Então, apelo à Petrobras, os seus lucros bilionários, não quebrem o Brasil. Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho o que aconteceu, qual foi então essa fala do presidente Bolsonaro, entender a partir de uma análise e, claro, a partir dos lucros da Petrobras, é o especialista CNN, Alexandre Schwartzman. Alexandre, um ótimo dia para você. Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Muriel. Bom dia, Priscila. Alexandre, comece te perguntando se faz algum sentido essa revolta do presidente Bolsonaro com a Petrobras e se faz sentido também o que ele argumenta de que o lucro é abusivo. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu estava observando aqui, ouvindo a fala do presidente, assim, talvez ele tenha batido o recorde de atrocidades econômicas por segundo, numa fala presidencial, pelo menos, né? Não faz sentido. Veja, aumentou o preço do petróleo lá fora, a Petrobras vende petróleo lá fora. Né? Vamos lembrar que, inclusive, boa parte do petróleo que a Petrobras faz no Brasil sequer pode ser usada domesticamente, porque não é nem adequado para as nossas refinarias. Ela vende num preço mais caro, ela obviamente faz mais lucro. Na questão de combustíveis, não está nem claro que a margem da Petrobras foi isso tudo, porque ela passou boa parte do
do primeiro trimestre, que foi exatamente esse período de lucro recorde, com o preço doméstico de combustíveis abaixo do preço internacional. Foi só em março que a Petrobras reajustou, verdade que reajustou bastante, mais ou menos equilibrou, mas ela passou quase todo o primeiro trimestre vendendo gasolina no Brasil a um preço inferior ao internacional. Então, o lucro da Petrobras não tem nada de abusivo com o consumidor, ela está se aproveitando, obviamente, de uma situação internacional, como, de fato, como qualquer vendedor de commodities. Quem produz soja se beneficiou porque o preço da soja lá fora subiu. Mesma coisa com minério de ferro, mesma coisa com a carne, mesma coisa com o alumínio, enfim. É um momento que a Petrobras está vivendo. E essa história de subiu 3.000%, gente, vamos parar e pensar um pouquinho. O lucro da Petrobras no primeiro trimestre do ano passado foi 1 bilhão. Isso é ridículo para o tamanho de uma empresa do tamanho da Petrobras. Então, obviamente, proporcionalmente cresce muito, mas essa comparação em particular é muito pobre para explicar o que está acontecendo.